E eu recebi hoje um ataque do deputado Nicolas Ferreira, que votou a favor dessa PEC da blindagem, falando o seguinte: olha lá, o Kim votando junto com o PSOL. E eu desafio até o deputado Nicolas a dizer, então, o Novo também seria psolista, também seria petista, o deputado Marcel Van Hatten, a deputada Adriana Ventura, o deputado Gilson Marques também, que votaram no mesmo sentido, também seriam esquerdistas. Eu devo lembrá-lo, e eu até, se me permite a ousadia de fazer a sugestão para a CNN, a gente quiser fazer um debate sobre PEC da blindagem com o Nicolas, eu estou absolutamente disposto a fazer esse debate, de todas as vezes que, em prol da corrupção, os bolsonaristas votaram junto com os petistas na legislatura passada. Essa mesma PEC, que era chamada da PEC da impunidade na legislatura passada, contou com o apoio do PT na legislatura passada. A PEC da vingança, para aumentar o número de indicações políticas para o Conselho Nacional de Ministério Público e prender promotor que investiga a corrupção, juntou bolsonaristas e PT. A nomeação de Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República juntou bolsonaristas e PT. O afrouxamento da lei de improbidade administrativa juntou bolsonaristas e PT. Então, tem uma consciência muito tranquila em relação à minha ideologia, em relação àquilo que eu acredito. Agora, quem nos bastidores, como alguns bolsonaristas fazem, dizem que o texto tá ruim, que o texto blinda corrupto mesmo, mas que eles precisam votar em troca da anistia, mas em público dizem que o texto é bom, aí eu não posso dizer a mesma coisa sobre os princípios desses deputados. Lembra? Olá, boa noite. Sejam bem-vindos ao Grande Debate comigo, Juliana Lopes. E hoje com os deputados federais Kim Kataguiri, do União Brasil, e Chico Alencar, do PSOL. Vamos usar o primeiro tema de hoje. Após muita pressão, uma ala do Congresso conseguiu convencer o presidente da Câmara, Hugo Mota, a dar ao menos o primeiro passo na votação do projeto de lei da anistia, aquele que perdoa os condenados pelo 8 de janeiro. O alcance desse perdão e as minúcias do texto ainda provocam embates entre governistas, centrão e também aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em reunião com as principais... Vamos então ao debate. Deputados, bem-vindos. Boa noite. Queria começar pelo deputado Chico Alencar. Deputado, a direita tem força para turbinar o texto da anistia? Ô, Juliana, vai depender de que texto é esse. Eu, de antemão, já digo que é uma proposta precoce, é uma proposta que não está na boa tradição brasileira desde o império das anistias, que sempre resultam de um grande acordo nacional, de um pacto de efetiva pacificação, de reconhecimento do erro daqueles que serão anistiados. Não, vejam, para a proposta de anistia, que ainda não está delineada, que se quer com urgência votar, não há nem o acórdão do Supremo, ainda há possibilidade de embargos infringentes por parte da defesa dos recém-condenados, da cúpula golpista. Então, é, na verdade, uma celeridade que tem um intento evidentemente político, muito mais do que fazer justiça, muito mais do que pacificar uma sociedade que não está conflitada nesse nível. Para quem olha a história brasileira, eu sou um velho professor de história, e a história não é um campo de exatidões, ela está sempre sendo revista. Mas dá para ver que não tem nada a ver com a anistia de 1979, quando o Brasil saía de uma ditadura terrível, não tem nada a ver com outras anistias, a que Juscelino Kubitschek promoveu. Enfim, isso é esdrúxulo, diria eu. E já se conseguiu uma preliminar, e eu tive a alegria de estar junto com o Kim no repúdio ao que se votou aqui, a tal PEC da blindagem. Essa já passou aqui com todas as mutretas regimentais na Câmara. Deputado Kim Kataguiri, a direita tem força para turbinar o texto da anistia depois da reta final do julgamento e da condenação, pelo menos do núcleo 1 da trama golpista?
Olha, boa noite, prazer estar aqui com vocês. Primeiro que a direita é muita gente, né? Os bolsonaristas, eles vão trabalhar para turbinar o texto, por assim dizer, e livrar o Bolsonaro, mesmo porque, apesar do discurso deles ser de, olha, é a morte do Clezão, é a Débora do batom, é a velhinha com a Bíblia na mão, as mensagens, né, que foram vazadas entre o Jair e o Eduardo e o Malafaia deixam muito claro que a intenção é anistiar o Bolsonaro, ainda que isso signifique sacrificar aquelas pessoas que eles estão dizendo defender. Então, do meu ponto de vista, primeiro, essas pessoas foram usadas covardemente por Jair Bolsonaro, porque ele incentiva que elas acampem em frente aos quartéis. Os filhos convocam para essas manifestações, os deputados bolsonaristas participaram da convocação dessa manifestação do dia 8, enquanto o Bolsonaro pega o avião presidencial e vai para os Estados Unidos. Então já começa aí da covardia, da frouxidão dele de fugir, enquanto ele manipula essas pessoas para depredação de patrimônio público. E aí entra um ponto que com certeza eu divirjo do Chico. Eu não acho que essas pessoas tinham nem a intenção nem a capacidade de dar um golpe de Estado. Essas pessoas que vandalizaram o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Acho que elas precisam ser condenadas pelos crimes que elas cometeram, de dano ao patrimônio, de vandalismo. Nisso eu concordo plenamente, né? Acho, inclusive, que vandalismo e dano ao patrimônio público, especialmente quando eu vejo aquela cena do relógio Dom João VI sendo destruído, tem que ser punido com rigor. Agora, não com pena de tentativa de golpe de Estado, porque não é o caso dessas pessoas. A pena de 15 anos de prisão, né, e eu até, né, na sua explicação, você colocou, olha, desenhar num texto em que a tentativa não se confunde com a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, isso nem sequer precisaria estar na legislação, porque já existe no direito penal a questão da consunção, né, de que o crime mais grave ele absorve os crimes mais leves. Isso sequer foi respeitado pelo Supremo Tribunal Federal. Ele considerou a mesma conduta como se ela se encaixasse em tipos diferentes e acumulou as penas. Então, para essas pessoas, eu defendo sim que elas respondam apenas por dano ao patrimônio e não por tentativa de golpe de Estado. Agora, para Jair Bolsonaro e para o seu núcleo duro, eu não defendo a anistia e se eles estiverem no texto, eu não voto o texto. Deputado Chico Alencar, queria dar o tempo para o senhor agora, acrescentando mais um personagem, o Supremo Tribunal Federal. Ao votar a anistia, eventualmente aprovar algum texto nesse sentido, o Congresso confronta a Suprema Corte? Sem dúvida. Sobretudo, se vier essa anistia, se for aprovada na Câmara e no Senado, ela confronta, e o objetivo dos que a propõem é exatamente esse, o Supremo numa decisão ainda, pelo menos no momento que estamos aqui conversando, inconclusa. Isso nunca aconteceu na história. É uma vindita, é uma retaliação, é uma mostra de que queremos dizer, nós é que somos o poder principal. Eu já ouvi isso aqui várias vezes nesses dias na Câmara, uma autoestima quase doentia, que vira autoproteção, blindagem, excesso de privilegiamento da casta parlamentar. Isso está errado. E é evidente que o objetivo é confrontar o Supremo. Eu ouvi dizer, porque aqui tem muita conversa de bastidor e muita hipocrisia no plenário, na tribuna, que haveria um acordo com o Supremo para se fazer mudança no Código Penal, que Alcolumbre, presidente do Senado, estaria trabalhando nessa alternativa a qualquer proposta de anistia, para mudar a dosimetria das penas, para fazer as distinções que Kim apontou aqui com muita clareza. Então, na verdade, quando se fala em anistia, não se está falando nem em mudança do Código Penal, mitigação de algumas penas. Agora, de fato, eu considero, aí divergimos, eu e Kim, que o 8 de janeiro foi uma consequência daquele planejamento de golpe, que, aliás, Valdemar Costa Neto, velha raposa felpuda da política e presidente do PL, confessou, reconheceu, aquele planejamento, a própria fuga de Bolsonaro na véspera de terminar o seu mandato, o que Braga Neto falou, aguarde, vem coisa por aí,
a agitação de massa, de manobra em boa parte, com os Kid Pretos e alguns especialistas em golpear ali dentro, no ataque aos três poderes, para depois, o projeto era esse, acampar na Praça dos Três Poderes, decreto de garantia de lei e ordem, inviabilizar um governo que estava recém-empossado, cuja posse não queriam que acontecesse, não subir Lula, não subirá a rampa, nisso, aquilo, outro. Ou seja, tudo isso é a urdidura de uma tentativa de golpe que não foi bem sucedida e tem que ser punida com rigor. Deputado Kim, votar a anistia seria confrontar a Suprema Corte? Olha, eu acho que a Suprema Corte tem que ser confrontada quando abusa. E eu considero que tem abusado no julgamento dessas pessoas. Inclusive, eu conheço alguns casos, né, do 8 de janeiro, e casos, inclusive, de pessoas inocentes. E quando eu digo inocentes, eu digo completamente inocentes mesmo. Eu tive uma professora de processo penal que está com um caso que é o seguinte: o sujeito é um Uber, ele foi deixar uma senhora na manifestação do dia 8, a Polícia Militar do Distrito Federal juntou pessoas que estavam lá, inclusive esse sujeito, o Uber, e disse que iria encaminhá-las para um lugar seguro que era para entrar no ônibus. Ele entrou no ônibus, quando ele viu, ele estava preso, né, junto nesse bojo desse processo em que as pessoas foram condenadas por golpe. A audiência de custódia, que aliás é um instrumento que tanto o CNJ, tanto o Supremo defendeu, tanto as esquerdas defenderam, ela foi feita numa conferência de Zoom com 200 advogados só podendo se manifestar pelo chat sobre a ilegalidade para pedir o relaxamento da prisão, e a juíza auxiliar do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, falando, quem quiser pedir uma análise de relaxamento de prisão, aí faça pelo chat. Isso não existe. Então, houve um atropelo do devido processo legal, e esse atropelo precisa ser enfrentado, e o Supremo precisa ser confrontado quando toma decisões ilegais e inconstitucionais. Não só em relação a pessoas inocentes, mas também pessoas que cometeram crime de dano ao patrimônio, mas foram condenados por tentativa de golpe de Estado, quando não tinham nem a intenção e nem os meios de cometer um golpe de Estado. São pessoas, assim, de um baixo nível de instrução, que foram utilizadas, manipuladas por Jair Bolsonaro na sua covardia, insufladas a invadirem o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, na esperança de que alguma coisa poderia acontecer, alguma coisa poderia mudar, sem que sequer já Bolsonaro tivesse no poder ou tivesse a possibilidade dele implementar uma GLO ou de implementar um estado de sítio, sem que houvesse essa possibilidade a partir da invasão dessas pessoas. Então, eu acho que na questão, e aqui eu vou mais uma vez divergir o Chico, eu sou um discípulo do Barão de Montesquieu. Eu acredito sim que o legislativo é o mais nobre e representativo dos poderes, e que o poder mais terrível é o poder de julgar. Por isso que ele era tanto defensor de júri e não tanto de juízes togados, que as pessoas fossem julgadas pelos seus iguais, inclusive dentro da sua própria comunidade. E essa razão histórica e doutrinária, né, do temor em relação ao abuso do judiciário vem justamente da questão de que no Estado liberal contemporâneo, a última palavra vem do Poder Judiciário. E quando o Judiciário não se contém e não cumpre a legislação, é muito difícil fazer esse controle. E, nesse sentido, em relação a violações processuais, em relação a violações de direitos, eu acho que o Supremo tem que ser confrontado, sim. Deputado Chico Alencar, o presidente Lula disse em uma entrevista que vetaria o projeto se aprovado, e há dúvidas também sobre como os magistrados podem lidar com a aprovação da anistia. Esse esforço do bolsonarismo, da oposição pela anistia, pode ser sem efeito? Pode ser sem efeito. Eu queria só, Juliana e Kim, trazer um dado aqui concreto, real. Foram 1.682 denunciados, inclusive aquela massa que fez a quebradeira geral no dia 8 de janeiro, e os seus demiurgos, os seus estimuladores, 1.682 denunciados. Desses, houve uma anistia pactuada, uma anistia entre aspas, por parte daqueles que fizeram acordo de não persecução penal. São 542. Hoje, efetivamente, presos mesmo tem 141. Eu reconheço esse caso que o Kim citou, é uma flagrante injustiça.
fazer uma audiência de custódia nesses termos é um erro também. Tem muita coisa que pode e deve ser revista na busca da justiça. Agora, a anistia, que se pretende ampla, geral e restrita, ela é uma figura exótica, anômala, que não serve à construção democrática brasileira. O Kim falou do Barão de Montesquieu, eu fico com o Barão de Tararé, o Aparicio Torelli, jornalista de humor do Brasil, que falava: de onde menos se espera, daí é que não sai nada mesmo. Eu não tenho esperanças demasiadas no judiciário, que é o poder mais fechado dos três, até porque não é constituído pelo voto da população, que erra muito no voto, diga-se de passagem, e que às vezes se ergue em casta e que tem privilégios até muitas vezes maiores do que o legislativo, privilégios que se quer ampliar agora. Mas eu entendo que a gente tem que entrar numa discussão, mas, primeiríssimo lugar, concluir o processo de julgamento dos golpistas com a culminância do 8 de janeiro. Agora chegou no núcleo principal, aí é um auê danado. Até então, ninguém se preocupou muito com os da arraia miúda que foram presos. Deputado Kim, pode ser um esforço do bolsonarismo sem efeito? Olha, eu acho que, primeiro, se for aprovada, e eu já deixei meu posicionamento muito claro aqui e quero reafirmar, né? Eu acredito que as pessoas foram manipuladas e não cometeram tentativa de atentado contra o Estado Democrático de Direito. Agora, Jair Bolsonaro, né, está sendo agora refém de uma situação que a sua própria covardia e a sua própria frouxidão criaram. Porque eu era deputado quando ele foi presidente da República e ele aumentou os poderes do Supremo Tribunal Federal. Nós aprovamos o projeto de lei que acabava com decisões monocráticas. Ele vetou. E vetou por quê? Porque Dias Toffoli tinha suspendido todas as investigações de rachadinha de Flávio Bolsonaro. E era presidente do Supremo Tribunal Federal e, em troca desse favor, pediu veto às decisões monocráticas para Bolsonaro. E também numa negociação que envolveu o PT, Jair Bolsonaro indica o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para a PGR, que permite a abertura de inquérito de ofício por parte do Supremo, do tal do inquérito das fake news, que depois se voltou contra os bolsonaristas. Também, para baixar a cabeça e cumprir favor para o Supremo Tribunal Federal, Flávio Bolsonaro desarticula a CPI da Lava Toga para investigar abusos judiciais, né, que poderia ter colocado um freio lá atrás, mais uma vez, nos abusos que já estavam crescendo, e ele desarticulou e tirou sua assinatura. Então, Jair Bolsonaro está sendo agora refém da sua própria frouxidão e da sua própria covardia, porque quando ele tinha os meios institucionais e legais para garantir que o judiciário ocupasse o seu espaço, ele não ocupou. E aí, no final do seu mandato, desesperado com a situação que ele criou para si mesmo, tentou de uma maneira muito rocambolesca assim dar um golpe de Estado a ponto de imprimir a minuta de golpe na impressora do Palácio do Planalto, para você ver o nível de tosquice, né? Da falta até de sofisticação intelectual para articular um golpe de Estado a ponto dele imprimir a minuta e chegar para os comandantes das três armas e submeter essa minuta, que só não foi para frente porque o comandante do Exército disse que não era para ir para frente, senão ele ia prender o Bolsonaro. A gente vai fazer um rápido intervalo, mas voltaremos com um grande debate daqui a pouquinho no próximo bloco, trazendo uma nova proposta polêmica no Congresso Nacional, a PEC da blindagem. Depois de uma manobra negociada com líderes, a Câmara dos Deputados aprovou a retomada do voto secreto na análise de abertura de processos criminais contra parlamentares. O grande debate quer saber: o voto secreto é direito ou um excesso? Daqui a pouquinho. Estamos de volta. A Câmara dos Deputados aprovou a PEC da blindagem, que altera a Constituição para estabelecer proteções legais a parlamentares. Depois de uma manobra negociada com líderes, a maioria do plenário votou para retomar o voto secreto na análise de abertura de processos criminais contra parlamentares. Em entrevista à CNN, o relator do texto, deputado Cláudio Cajado, disse que esse texto não permitirá impunidade aos parlamentares. Vamos ouvir.
Nós não estamos aqui dando um salvo-conduto para cometimento de crimes. Não existe isso. Não é? A PEC das prerrogativas não prevê que deixe impune deputado ou senador que tenha que ser processado. O que nós queremos é que o poder legislativo tenha a autoridade de poder autorizar. Por quê? Porque nós somos independentes. Vamos ao debate, queremos ouvir os deputados. Deputado Kim Kataguiri, o voto secreto é um direito ou é um excesso dentro da PEC da blindagem? Não, é uma aberração, né? Um parlamentar mata uma pessoa, trafica drogas, né? Estupra uma pessoa, e aí, para iniciar um processo criminal contra ele, não estou nem falando de prender, porque hoje o parlamento decide se for prisão. Para iniciar um procedimento criminal, para produzir prova, para ouvir testemunha, precisa ter autorização do Congresso Nacional. Isso não funcionou em 1988 até 2001 e não vai funcionar agora. Foram abertos pedidos de abertura de processo criminal de 88 a 2001, quando essa regra estava em vigor, foram mais de 250 pedidos. Sabe quantos a Câmara autorizou, deputado Chico? 1. Eu duvido muito que só um deputado cometeu o crime de 1988 a 2001. Eu não era deputado, não sei se Chico era, mas eu duvido muito que apenas um parlamentar tenha cometido um crime de 1988 a 2001. Eu acho muito mais plausível a hipótese de que num sentimento de camaradagem, de proteção, de bandidagem, os parlamentares não permitiram que esses processos forem abertos. E eu recebi hoje um ataque do deputado Nicolas Ferreira, que votou a favor dessa PEC da blindagem, falando o seguinte: olha lá, o Kim votando junto com o PSOL. Veja, eu tenho discordâncias até a alma com o deputado Chico. Quando o deputado Chico me dá bom dia, eu olho para o relógio para ver se é dia mesmo, se já não é noite. Mas eu não tenho nenhuma notícia de nenhuma investigação de escândalo de corrupção envolvendo o deputado Chico. Eu nunca tive nenhuma notícia disso. E eu desafio até o deputado Nicolas a dizer, então, o novo também seria psolista, também seria petista, o deputado Marcel Van Hatten, a deputada Adriana Ventura, o deputado Gilson Marques também, que votaram no mesmo sentido, também seriam esquerdistas. Eu devo lembrá-lo, e eu até, se me permite a ousadia de fazer a sugestão para a CNN, a gente quiser fazer um debate sobre PEC da blindagem com o Nicolas, eu estou absolutamente disposto a fazer esse debate, de todas as vezes que, em prol da corrupção, os bolsonaristas votaram junto com os petistas na legislatura passada. Essa mesma PEC, que era chamada da PEC da impunidade na legislatura passada, contou com o apoio do PT na legislatura passada. A PEC da vingança, para aumentar o número de indicações políticas para o Conselho Nacional de Ministério Público e prender promotor que investiga a corrupção, juntou bolsonaristas e PT. A nomeação de Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República juntou bolsonaristas e PT. O afrouxamento da lei de improbidade administrativa juntou bolsonaristas e PT. Então, você tem uma consciência muito tranquila em relação à minha ideologia, em relação àquilo que eu acredito. Agora, quem nos bastidores, como alguns bolsonaristas fazem, dizem que o texto está ruim, que o texto blinda corrupto mesmo, mas que eles precisam votar em troca da anistia, mas em público dizem que o texto é bom, aí eu não posso dizer a mesma coisa sobre os princípios desses deputados. Lembrando aqui a nossa audiência, deputado Kim Kataguiri do União Brasil e deputado Chico Alencar do PSOL votaram contra a PEC da blindagem. Deputado Chico Alencar, voto secreto dentro da PEC é direito ou excesso? Não é nem excesso, é muito mais do que excesso. É uma ultraproteção de casta que quer manter privilégios e um aval a todo tipo de falcatrua e de crime. Essa PEC da blindagem, essa PEC da bandidagem, ela, na verdade, foi horrorosa no método e no mérito. No método, era uma sessão convocada para ser presencial, no decorrer dela própria, sem aviso prévio, sem estar afirmado isso na sua publicação de convocação, virou híbrida para garantir quórum de aprovação, 308 votos. O presidente da sessão e da casa defendeu explicitamente a matéria na abertura da discussão, ou seja, ele se colocou de um lado e fugiu à imparcialidade. Ele atendeu, inclusive com a votação da urgência da anistia, a pressão e a chantagem
dos que ocuparam a mesa e sentaram na sua cadeira e inviabilizaram os trabalhos legislativos por 2 dias, que ia se punir com rigor. Nada disso. Esse tipo de ação foi premiada, está sendo premiada na Câmara dos Deputados, com aval lamentável de Hugo Mota. E o mérito, quem já adiantou, eu não tenho nenhum problema de votar junto com quem quer que seja. A história ensina que houve um momento em que Stalin, que é um horror dentro do campo socialista, se uniu às forças da Inglaterra, da França, dos aliados todos, para enfrentar o nazismo. E, graças a isso, o mundo fugiu a essa ofensiva nazi-fascista. Então, há momentos, e aí eu estou fazendo um grau de comparação extremamente exagerado, mas em muitas votações, sobretudo no campo da transparência e da ética na política, nós estivemos juntos, nós do PSOL, com o Novo até, que é um partido ultraliberal, de direita, mas que tem os seus princípios. Com o Kim, a gente tem muitas divergências. Ao contrário dele, se ele me disser bom dia, eu vou achar que é dia mesmo, não vou ter esse grau de desconfiança que ele tem em relação a mim. Mas, de qualquer maneira, com todas as divergências no plano das ideias, das propostas, da visão de sociedade, nós, em alguns momentos, já estivemos juntos nessa legislatura. E foi muito importante, e será ainda em outras ocasiões, porque há um conluio da gangsterização da política, do cretinismo parlamentar, que essa PEC revela com força. Olha, em mim vocês podem confiar. Eu vou dar aqui o meu boa noite, porque a gente acabou de encerrar essa edição do Grande Debate. Obrigada, viu, pela participação, deputado Kim Kataguiri, deputado Chico Alencar. Obrigado. A gente lembra que as opiniões que foram emitidas pelos comentaristas não refletem necessariamente a posição da CNN. Tchau, tchau. Obrigada pela companhia.